Gravação. Bom, a partir desse momento, nossa aula está sendo gravada para ser depois transmitida também pelo YouTube, certo? A nossa aula. A gente está estudando Cristologia na nossa escola bíblica online, dizendo para quem for assistir depois, se quiser participar, está o link lá na... É um YouTube, então tá no link o link está na playlist cursos do YouTube, tá? Participação é gratuita e eu acredito que vale a pena, né, Renato? Bom, vamos lá. A gente está falando sobre, continuando o assunto sobre Cristo como faltor. Faltor é uma palavra que significa ajudador, né, facilitador, né? E a gente falou sobre a morte substitutiva, a encarnação, a ressurreição de Cristo, né? E ficou a gente falando faltando falar sobre a parousia, a volta de Jesus. Uma coisa importante que tem que ter na mente é que não tem como falar do Evangelho de Jesus Cristo sem a volta de Jesus Cristo. Eu estava vendo um folheto das Testemunhas de Jeová, e é interessante que nas Testemunhas de Jeová eles não colocam Jesus Cristo como Salvador do mundo, mas como Salvador do planeta. Aí você fala, mas é a mesma coisa, eu viro para você e falo, não, não é. Quando eu falo que Jesus Cristo é o Salvador, eu vou direto àquele negócio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo não é o planeta que nós vivemos. O mundo se refere às pessoas, entende? Aquele mundo ali não está falando do planeta, mas sim das pessoas, porque quando fala que amou o mundo, ele amou as pessoas tanto. E ali a gente vê que quando você fala do evangelho sem falar da volta de Cristo, você sem falar da questão da salvação, do final eterno e tudo mais, você não está pregando o evangelho, você está trazendo apenas uma mensagem de autoajuda. Porque o evangelho, ele vai falar da encarnação de Cristo, quer dizer, Jesus como homem, 100% homem, 100% Deus, vai falar da morte substitutiva, que é o quê? Ele morreu em nosso lugar, a punição da morte estaria sobre ele, não sobre nós, e a ressurreição também, a gente falou, igual a gente fala, ele ressuscitou, amém. Muitos vão parar apenas na ressurreição, mas é preciso lembrar que tem a volta, o fim. Por que que tem a volta de Cristo? Porque ele fala, eu vou voltar. E é interessante que quando Jesus sobe aos céus, nós vemos lá os anjos dizendo, varões valorosos, este mesmo Jesus, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Se eu não me engano, Atos capítulo 1 vai ser mais fácil a gente achar. Aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo 11. Desculpa, deixa eu pegar no versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 ao 11 do livro de Atos. Diz o seguinte: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, homens da Galileia, que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. A gente vai fazer algumas observações nesse texto aqui que elas são importantes para a gente poder entender essa promessa, essa afirmação, não promessa, mas afirmação, porque Jesus ele fala lá vamos pegar no final dos livros dos evangelhos, você vai ver, por exemplo, o livro de Mateus 28, deixa eu abrir aqui, também, Mateus 28, você vai ver a fala que Jesus propõe. Versículo 20, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês.
eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele fala que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Fim dos tempos quer dizer que o tempo vai ter final e logo depois vem a eternidade. Quando o tempo acabar, a gente vive só no tempo um espectro de eternidade, que não tem início e fim. No final do Evangelho de Marcos, nós vemos o seguinte final, ó, versículo 19, capítulo 16. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aqui ele está falando de forma bem mais, um pouco diferente de Mateus, mas falando que Jesus permanecia com eles durante a pregação, fazendo com que os sinais e maravilhas acontecessem. E lá no livro de Lucas, a gente vai olhar aqui também, no final, que Marcos, ele conta um pedaço do que Atos nos conta, certo? E Lucas, no Evangelho de Lucas, fala, versículo 50, capítulo 24, então Jesus levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou. Aconteceu que, quando abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui só fala da subida de Jesus aos céus. E João, o Evangelho de João, a gente vai ver aqui também o seguinte. Espera aí só um minutinho. Isso. Último capítulo. Jesus e outro discípulo. Aí, alguém pedindo para entrar? Lourdes. Aqui ele já fala assim, ó, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito de todas as coisas que ele escreveu, sabemos que o testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas, se todos fizessem reveladas, uma por uma, penso que no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Tá. Então você vê que cada evangelho ele termina de um jeito, mas a finalização deles vai mostrando lá sempre a presença de Jesus. No livro de Atos, ele começa já falando, ó, ele subiu, esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer da mesma forma. Beleza. Mas aqui no livro de Atos que você tem essa afirmação logo no início, que ele voltaria. Não é que não tem nos evangelhos, não é que não tem em outras partes, mas de forma bem explícita, aqui no livro de Atos fala que quando Jesus sobe, existe a promessa do retorno, certo? A gente vê lá também Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas, se não houvesse eu não teria dito. E ele fala que a gente vai morar com ele, viver com ele. Então, para poder a gente ir, ele tem que vir. Entende? Aí fala-se da segunda volta de Cristo. A parousia, quer dizer, a volta de Cristo, essa palavra parousia, é uma palavra grega, e ela significa exatamente, não o fim, aqui está escrito o fim, mas não é o fim. Mas aqui exatamente é a volta de Cristo, porque com a volta de Cristo se encerra tudo. Ouve o que eu vou dizer para vocês. Jesus voltou. Amém. Glória a Deus. O que significa? Acabou tudo. Acabou tempo, espaço, planeta, universo, acabou isso aqui tudo. A volta de Cristo significa o fim de toda a matéria assim como ela é. Quando Jesus voltar, vai levar a sua igreja, e a Bíblia nos afirma lá no livro de Apocalipse, novos céus e nova terra. E o céu e a terra já não eram mais, já não tinha mais. Então você já começa por aqui, novo céu, nova terra. Certo? Então, quando se fala da volta de Cristo, a gente tem que lembrar, é exatamente a missão de Jesus, não era só vir e morrer pelos meus pecados. Isso é um pedaço. Ah, ele subiu aos céus. É um pedaço. A missão completa é o Verbo encarnado, é Jesus, homem, nascido de mulher, Jesus passar pela cruz, Jesus ressuscitar e Jesus voltar para buscar a sua igreja. Este é a missão de Cristo, tá? Então, quando a gente fala assim dele, do agente da salvação, do faltor, né, aquele que dá o acesso à salvação, a gente tem que ter nessa mente. Tem um
uma lógica por trás disso tudo. Não é só falar assim, não, ele nasceu, ele isso, ele aquilo, não. É tudo ali um complemento. Aqui, a gente vai ver o seguinte, olha só. A morte expiatória de Jesus. É claro que aqui vai direto aqui, ó. Morte substitutiva. Mas olha só, falando de forma mais profunda, a morte expiatória de Jesus, escândalo e triunfo, você já vai entender. A morte de Cristo é altamente eficaz, ela paga o título da dívida contra a humanidade e despoja publicamente os poderes celestiais caídos. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Vamos abrir lá? Colossenses 2. É 2,13? 2,13 ou 13? 13. 13. 2, achei. 13 ao 15. Vai para ler? Pode, por favor. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida. Peraí. Colossenses Colossenses 2. 2, 13 e ao 16? Não, é 2, 13 ao 15. Ah, tá. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, eles lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando. 15, esse aqui é o 15 agora. Pode ler. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha que lindo. A palavra ensina que a gente estava morto no nosso pecado, a gente estava endividado, a gente tinha uma dívida mortal, a gente estava ali aprisionado, porque quando fala dívida, toda dívida é uma prisão. Quando você deve a alguém, você se torna prisioneiro daquele alguém. Você deve o banco, você é prisioneiro do banco. Você pode estar andando para baixo, para cima, mas aquela dívida te persegue aonde você for. Aonde você tiver, aquela dívida te prejudica de alguma forma. É assim que funciona a dívida. E aí, o que está falando o apóstolo Paulo? Que a gente tinha uma dívida, mas Jesus, ele cancela. Ele cancela essa dívida. Então, pensa, além de cancelar a dívida, olha só o negócio como é que é forte. Ele cancela a dívida e ainda pega principados e potestades. O que é principado? Principado é um território governado por um príncipe. É isso que é principado. Potestade é poder. É poder, é força, é autoridade. Então, o que Jesus fala? Ele despoja. Despojar é o quê? Tem uma guerra, eu venço aquela guerra, e o que era do meu inimigo, que eu venci, se torna meu. Então, se tem uma guerra, e naquela guerra, o meu inimigo lá, eu venço ele, então eu vou pegar as armas que são dele, eu vou pegar a casa que é dele, eu vou pegar os filhos, esposa, tudo que é dele, e vou fazer o que eu quiser. Porque agora é meu. Eu não tenho. É um negócio tão sério que eu falei aqui, ó, esposa e filhos. Eu não tenho que pegar a esposa e filhos e falar assim, agora ela é minha esposa, eu tenho que cuidar porque são meus filhos. Não. Como é guerra, se tornam meus escravos.
Entende? Isso é despojo de guerra. É um negócio terrível a guerra. Há muitas eras, a civilização humana tem feito há fizeram muitas tribos serem escravizadas, muitas nações serem escravizadas por causa exatamente que era despojo de guerra. E o que a palavra está falando é que ele vence principados e potestades, mas aqui no campo espiritual. E quando fala despojando, aqui vai um negócio mais forte ainda. Por quê? A Bíblia fala que o diabo é pobre, o inimigo é pobre, nu e miserável. Então ele não tem nada. Então, se Jesus despoja, ele cancela a dívida e ainda despoja principados e potestades, eles está recuperando aquilo que é nosso, por direito. E além disso, publicamente expõe ao desprezo os principados e as potestades. Aí que você vai entender por que a gente faz uma batalha espiritual, não é atrás de uma luta, mas a partir de uma vitória. Não é atrás de conquistar algo, é a partir de algo, daquilo que já foi conquistado. A gente, quando está numa batalha espiritual, a gente está em Cristo, a gente não tem o objetivo vencer o inimigo. A gente parte do princípio que o inimigo está vencido. O que nós temos que fazer é nos manter firmes e vigilantes para que o adversário não venha nos pegar. Mas ele já está vencido. Então, quando você tem essa noção, você começa a entender por que fala de expor publicamente. Não é dizer o inimigo é fraquinho, não. Mas Deus mostra, através do seu poder, que o inimigo, Satanás, mesmo sendo um ser poderoso, ele não consegue prevalecer sobre o poder de Deus. Entende? O diabo, ele precisa do pecado para poder conseguir te dominar, para poder conseguir te vencer, para poder conseguir te pecar. O diabo precisa do pecado. Deus, ele só necessita de agir com misericórdia. Entende? Mas quando tem a questão do escrito da dívida, ali Satanás apresenta esse escrito da dívida. Então, como Deus ele trabalha totalmente debaixo de leis, quando a gente diz isso, mas Deus está sujeito a leis? Sim, Deus ele respeita as leis que ele cria. Deus ele criou várias leis no universo. A lei da gravidade. O homem pode ter colocado o nome, mas Deus que criou a lei da gravidade. Pode falar. O diabo, como assim? O pecado desde o início do mundo, que da vez que Adão pecou, o diabo ele achou o ponto fraco do homem. O homem ele é uma pessoa ambiciosa, ele é ambicioso, os prazeres dele do pecado, para ele é mais gostoso que servir a Deus. Igual o diabo, ele desde lá do céu, que ele vem tentando tomar a soberba dele é demais, tomar o trono de Deus. Por quê? Lá ele achou que eu conseguia, né? Vou reunir uma terça parte dos anjos e vou tomar o... Ele não achou que ele ia tentar, ele achou que ele ia tomar, né? Eu vou tomar a parte do trono do Senhor. Vou tomar o trono de Deus, só que aí ele foi expulso. Aí ele tá, tipo assim, eu sei que o pecado pro homem, o homem é fraco, o pecado é gostoso, e é isso, eu vou levar ele pro pecado, que é uma forma que eu tenho a forma mais fácil que eu tenho de enganar ele. Não, às vezes o diabo, a gente acha que o diabo, em partes, o diabo ele é mentiroso, lógico, mas o diabo, ele é mais enganador do que mentiroso. Ele fala assim com você assim, eu vou te levar e vou te fazer isso. Só que ele te leva na base do engano. Porque na parte que ele fez a mulher pegar a maçã, ele falou que você vai comer a maçã, você vai ter a sabedoria de Deus, você vai ser uma pessoa, você vai conhecer do bem e do mal. Então, no caso, ele não mentiu, né? Ele só enganou. Ele distorceu a verdade. Porque a pessoa pensa, mas mentir e enganar é a mesma coisa. Não, engano você distorce a verdade. Você pode pegar a verdade, distorcer ela, enganar todo mundo. E aí? A mentira, você fala uma coisa para uma pessoa que aquilo não acontece, não existe, né? É uma mentira.
E o engano é te conseguir girar você com aquela parte ali e levar você até aquela coisa, uma coisa que te enganar, é te iludir até mostrar você outras coisas diferentes que não é o que Deus quer. Isso é um engano. Exatamente. Agora, para você ver também um outro ponto. Você falou, porque Satanás, ele achou que podia vencer Deus. Isso é tão certo que o orgulho, a altivez, ela engana a pessoa a ponto dela achar que ela consegue vencer alguém muito mais forte. É a questão a pessoa, quando ela tem um pensamento todo enviesado, ela procura ali, seguir o conceito dela de acordo com o pensamento, o viés de pensamento que ela segue. Por exemplo, a pessoa que ela não acredita em Deus, que ela não acredita que existe, acredita que Jesus Cristo foi só um homem, fala que o evangelho é bobeira, essa pessoa ela tem um pensamento ali travado. Então ela, na sua arrogância, ela acha que o outro que acredita em Deus é um ignorante, é uma pessoa infantil. E trata assim aquele que acredita em Deus como se fosse uma pessoa inferior. E isso, infelizmente, é uma realidade. A pessoa fala assim, não, mas eu sou arrogante mesmo. A pessoa não ganha nada com isso, certo? O inimigo, o Lúcifer, lá nos céus, quando ele monta lá o seu exército com 1/3 dos anjos, pensa, 1/3 dos anjos, ele conseguiu criar insatisfação no coração de 1/3 dos anjos que viviam lá na eternidade com Deus, viram o paraíso, viram várias coisas ali acontecendo, sabiam quem era Deus, mas Lúcifer, através do seu poder de persuasão, conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus, porque eles acreditaram, eles caíram em tentação de acreditar que podiam vencer Deus. Não é nem o exército, é Deus. Entende? Porque Deus tem o seu exército de anjos, verdade, é fato. Mas o anjo, ali o que dá para entender, inferir, conceituar, seja a palavra que quiser falar, mas o que dá para pegar ali é o quê? Poxa, o Deus, ele tem um exército, Deus é rei, mas ele tem um exército. Se ele precisa de um exército, então eu consigo vencer o exército. Só que o exército de Deus é dependente, tudo de Deus é dependente dele. Nada funciona sem ele. Entende? Então, assim, eles foram, levantaram contra Deus, mas acabaram perdendo tudo. Né? É muito certo isso. Quanto à dívida, a pessoa endividada, ela também fica dominada pelo pecado, dominada pela... Até vou falar uma coisa que eu vi uma reportagem sobre um determinado criminoso do Rio de Janeiro, e esse criminoso, a reportagem dizia que ele era trabalhador, pai de família, mas por causa que uma filha adoeceu, ele foi e entrou para o mundo do crime, e no mundo do crime ele conseguiu pagar o tratamento da filha, só que ele não saiu do mundo do crime. E aí nos comentários daquela reportagem que eu vi no Facebook, algumas pessoas falavam assim: eu também entraria para o mundo do crime pela minha filha. Eu nem sei o que faria se minha filha passasse mal. Quando algum fala assim, não, eu prefiro trabalho honesto, os outros respondiam, você não sabe o que passou, são desigualdade, realidade. As pessoas com um pensamento enviesado, lembra que eu falei de viés? Pensamento enviesado, quer dizer, eles estão aqui, tendenciosos, né? Estão aqui agrupados o pensamento de que tudo justifica. A pessoa entrou para o crime, é porque não teve oportunidade. Mas, sério? Por causa da vida da filha, várias vidas foram tiradas. Então justifica. Porque quem entra no crime, infelizmente, vai matar ou morrer. Então, assim, é uma situação muito estranha, muito delicada a questão de se
tem um pensamento ali travado, enganado. As pessoas estão enganadas, igual Lúcifer ficou enganado lá no céu. Enganou os anjos também, enganou Eva também. As pessoas estão enganadas também, com esse pensamento de que não, isso é justificável, por isso que eu faço essa coisa. Existe até eu não sei se é bula papal, eu sei que existe um determinado papa, eu esqueci qual, mas ele disse o seguinte: se a pessoa roubar para comer, não é pecado. É pecado. Mas um papa, ele soltou essa orientação para a igreja católica. A pessoa que rouba para comer, ela não está cometendo um pecado, ela está preservando a própria vida. Ah, beleza. Não é porque é crime que seja pecado? Beleza, tá, tudo bem. Mas aí tá entrando aquela coisa, que os fins justificam os meios. Mas será que os fins justificam os meios? Será que a gente, por causa disso, daquilo, a gente pode fazer atrocidade? Porque aqui, voltando a esse detalhe aqui, ó, da morte expiatória, Jesus, ele passa por um escândalo terrível. Deus morre na cruz, Deus morre. Isso é escândalo da cruz, é isso, Deus morrer. Deus morrer. Jesus era Deus e ele morreu. Deus experimenta a morte através de Jesus Cristo na cruz. Falando de forma teológica mais agradável aos ouvidos, mas é isso. E aí, o que acontece? Nessa morte, toda a dívida que a gente tinha era cancelada. E Satanás engana muita gente falando, não, ainda não está cancelado, não, tem mais coisa ainda. Tem mais coisa ainda. Pode falar, Renato. Igual o senhor falou aí de uma coisa não justifica a outra, a pessoa fazer um crime para salvar outro, aí entra a parte da pessoa querer matar para preservar a vida. Mas depende. Depende. Tipo assim, Aí tem a dependência. Depende. assim, mas e se, por exemplo, assim, para mim eu acho assim que roubar é tudo igual. Roubou, se você põe 1 centavo, é roubo. Se você põe 10, é roubo. Tudo é roubo. Exato. Se você pega uma coisa sem permissão da outra pessoa, isso é roubo. Então, o que acontece? Se a pessoa está necessitada ali, se você, vamos pôr, se a pessoa tá ali com Deus, o que a gente passa para as pessoas? Se você tem Deus na sua vida, não vai faltar, Deus proverá. Deus proverá o alimento, Deus proverá tudo que você precisa. Se você tem Deus com você, Deus proverá a sua segurança, Deus proverá. O inimigo ele não avança sobre a sua família nem sobre você, porque a nossa arma, independentemente de que for, de roubo ou matar, é a palavra de Deus, é a palavra. Então eu acho assim que, no meu pensamento, uma coisa liga a outra, questão da morte e sobre o roubo do alimento. Você vai entender por que depende na morte. O roubo, falar, eu roubei para comer, não deixa de ser pecado, não. Entendeu? Pode até a pessoa justificar, não, eu não suportei, eu peguei isso aqui porque eu precisava comer. Às vezes o camarada roubou do outro para ele comer, porque ninguém estava dando, ele pegou, forçou, porque senão ele estava, às vezes, o desespero. Não deixa de ser pecado. Entende? Mas também não deixa de ser roubo. Agora, matar para proteger, ou matar para não morrer, esse daí é complicado. Porque se for uma ameaça de morte, você pode fugir. Jacó fugiu de Esaú. Os cristãos fugiram de Paulo. Então, ali se você pode fugir. Se você receber uma ameaça de morte. Mas se você está diante de uma pessoa que é o seu algoz, que ele está tentando tirar a sua vida, e você tira a vida dele porque ele estava tentando tirar a sua vida, aí você vai ver o motivo, a motivação. Entendeu a lógica? Por isso que o julgamento é de Deus, não nosso. Porque você fala assim, não, então tá muito fácil. Então, se eu tirar a vida do camarada, vai depender. Roubar, então, é mais grave do que matar? Não, não é. A questão é mas diz para não matar, então é pecado. É pecado.
Mas aí vai entrar dentro da questão do perdão de Deus e a questão também. O que que fez? Porque tem vezes, por exemplo, quando é legítima defesa real, como é que é esse negócio de legítima defesa? Teve uma situação, o menino pegou a pedra, tacou a pedra no outro e falou, não, foi por legítima defesa. Pegou um tijolo, tacou no outro por legítima defesa. Não, não foi legítima defesa, ele tacou um tijolo. Ninguém tacou tijolo nele, ele tacou tijolo, porque tava agredindo ele. Mas ninguém tacou tijolo. Entendeu? A pessoa fala assim, não, é legítima defesa. Não, peraí. Quando é que é legítima defesa? Existe o risco iminente da pessoa chegar e tirar a sua vida? Ela está ali imediato? A única opção que você tem é essa? Não foi um ato de covardia, mas foi um ato de defesa, de preservação da vida? Entendeu? Porque é muito complicado. Por que quando o camarada, o soldado, vai para uma guerra, ele não comete crime quando ele tira a vida de alguém e nem está pecando? Ah, mas a Bíblia diz não matarás. O não matarás da Bíblia é não cometerás assassinato. Não é só simplesmente falar assim, não, não pode matar nada. Não, é cometer assassinato, porque o assassinato é cruel. Agora, você está numa guerra, você não está cometendo assassinato. E se vem alguém para tirar a sua vida, o assassino vem para tirar a sua vida, e você tira a vida dele, ele está ali no intuito, você tira a vida dele antes, aí é aquele negócio, você está preservando a sua vida, você não teve outra escolha. Entendeu? Isso não ameniza o peso da dor que vai criar. Mas, em questão de dizer assim, é pecado ou não é, cabe a Deus julgar, mas se você olhar bem, a pessoa não tinha outra escolha. Entende? É igual Davi e Golias. Davi podia deixar Golias vivo? E quando ele taca a pedra, o Golias só cai no chão. Ele podia deixar o Golias vivo? Não podia, ele só tinha aquela oportunidade. Aí ele vai, pega a espada do Golias e solta no pescoço dele para poder o Golias ter a cabeça partida, arrancada. E não tem como voltar mais. Mas é tipo assim, pastor. Eu sei que é coisa que a gente conversa isso aí, sempre é bom a gente conversar, porque tem muita coisa que minha cabeça, eu tô mudando muita coisa ainda, sabe? Eu tô aprendendo, Sim. tô mudando, porque eu não conheço a Bíblia, quem conhece é o senhor, é tanto que o senhor é professor. Não. Nós estamos conhecendo junto. Não, tá. O senhor é professor, eu sou aluno, e o que acontece? Muita coisa eu tenho que mudar ainda. Mas tem coisa que até hoje eu não consegui mudar ainda. É tipo assim, a gente vai no Velho Testamento, a gente pega lá no último livro, e a gente, para trás, a gente vai ver que o que Deus manda fazer, se Deus vai lá, ele levanta um rei e fala, você vai fazer isso, você vai fazer, pronto. Tem que fazer. Se não fizer, Deus vai lá, tira aquele rei e coloca outro. No caso de Saul, Saul foi desobediente, Deus colocou Davi. E Deus não falou com Saul mais. Só falou que quando Samuel levantou, falou assim, ó, você vai morrer. Pronto. Aí, beleza. Aí quando Jesus vem no Novo Testamento, Jesus ele não traz mais aquelas coisas do Velho Testamento. Ele traz mais, ver que ele traz, manda ser assim as coisas, manda você amar seu inimigo, manda você orar pelo seu inimigo, manda você fala assim, o que adianta você amar o seu amigo, mas você não ama o seu inimigo? Que valerá isso? Então, que a gente amar quem ama a gente é fácil demais, viu? Fácil demais. Não, fulano é bom, fulano é bonzinho demais, nós não pode deixar fulano ficar sem nada. Agora a pessoa que vira pra você e fala assim, você não presta isso, aí você vai lá e fala assim, não, cara, meu coração tá ruim, mas eu te amo, viu? É uma coisa difícil. É difícil acontecer isso. É tanto que na parte da espada, guarda tua espada que quem vive pela espada morre pela espada. Então Jesus, ele não manda assim, ele não manda as pessoas no Novo Testamento guerrear, não manda, só fala em amar, tal. Quando ele fala assim que muitos vão matar, eu vim trazer a espada. Tipo assim, eu entendo que é na família da gente mesmo que acontece isso, que a gente, quando você fala de Jesus para sua família, aí sua família vão ficar contra você, vão gostar, tem gente que não gosta, vai começar a te questionar por que você é crente,
você, crente, às vezes tem gente que fala que crente não presta, crente é isso, crente é errado, crente gosta de dinheiro, acontece isso. Então, acaba virando inimigo da Verdade. gente por causa que você prega Jesus. Para mim, o meu modo de entender é esse. É tanto que Paulo mesmo, a gente vê os apóstolos, em momento algum eles levantaram braço para ninguém, tirando os irmãos lá que fala que manda incendiar a vila lá, né? João, acho que é João e. Isso. Tiago e Manda João. Tiago e João. Quer que Tirando desça eles, fogo do céu sobre eles? Paulo mesmo. Paulo é um exemplo que a gente vê. Paulo, ele na hora que foi que eles apedrejaram o. Mas, Renato, Ah, olha só, tudo é questão da visão. Visão que eu digo é a forma como se vê as coisas. No Antigo Testamento, você vai ver ali Deus com o seu povo e o povo tendo que conquistar a terra de Israel, recuperar a herança, porque Deus deu a terra de herança para Abraão. Aí Jacó, lá no meio do caminho, lá embaixo, Isaac mora na terra da herança. Jacó começa a morar na terra da herança, depois ele vai para o Egito com os filhos, e aí os 12 tribos são formados no Egito. Em vez deles voltarem para Canaã, não, eles ficam lá no Egito, porque o Egito estava bom. Aí eles têm que retornar para a terra da promessa. Por quê? Porque eles pegaram e desprezaram a herança. E aí Deus vai, então, bom, vocês desprezaram a herança, agora vocês vão ter que conquistar o que já é seu. A terra de Israel, Canaã lá já era de Israel. Não é Deus deu para Abraão, Abraão chegou e comprou. Abraão comprou a terra. Pagou preço de dinheiro. Os filhos que desprezaram a herança que o pai Abraão deixou. Entendeu? Foi o próprio Israel que desprezou a herança. Aí teve que reconquistar. Por isso que você vai ver guerra, você vai ver isso, vai ver aquilo outro. Quando a gente vai no Novo Testamento, já está conquistada a terra. Eles já retornaram para a terra. Eles já acostumaram com o problema que eles mesmos criaram. Só que ali a visão é o quê? Por que eles não... A igreja não é uma igreja de briga, igual o povo de Israel foi de briga, mas agora eles sofrem e tal, por causa da visão. Quando Jesus chega, ele fala, olha, agora a visão não é essa terra mais aqui de conquistar. Agora a conquista que a gente tem é o quê? Eu tô te dando aqui a salvação. A conquista é o coração do homem. Então, quando se entende que a conquista agora no Novo Testamento é o homem, se não a terra, primeiro Deus faz o planeta, depois ele cria o homem. Na salvação no Antigo Testamento, você vê que primeiro é conquistada a terra. No Novo Testamento, agora a conquista é o homem. Por isso que não tem esse negócio de ter a guerra e matar e correr, isso, aquilo outro no Novo Testamento. Mas os camaradas sofrem as aflições e ainda tem o convite que Paulo faz, sofre comigo, pois, as aflições. Por quê? Porque entendeu que Deus é o mesmo no Antigo ou no Novo Testamento. No Novo Testamento, a manifestação do amor de Deus. Como? Dando-se a si mesmo em lugar dos outros para que eles alcançassem a salvação, riscando dívida, riscando cédula, tirando todo o mal. Então, Deus aqui mostra no Novo Testamento que a gente tem uma grande dívida com Deus, não mais com o pecado. Então, é por isso que é diferente a forma como como o povo de Deus, ia falar igreja, mas para poder englobar Israel no Antigo Testamento, igreja no Novo Testamento. Você vai ver que o povo de Deus, ele muda o formato de pensar. Por quê? O povo de Deus no Antigo Testamento, ali, ó, o povo de Deus era Israel, pronto, acabou. Mas lá em Jeremias, se eu não estou enganado, Jeremias 32, fala que eu vou chamar um povo que não é meu povo. Eu vou abrir aqui um negócio aqui que vai entrar um povo que não é o povo, aqueles que vocês estão recusando, que vocês estão mandando para fora, porque Israel era para ser o povo de Deus, então era para o povo do mundo, de todas as nações, irem até Israel para adorar a Deus. Mas era porque, olha só, quando constrói o templo, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e não só para Israel. A visão está toda no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus nunca quis que fosse somente a descendência de Abraão, o povo dele. Deus nunca quis que só fosse o povo de Israel ali
que tivesse ali ligação com Deus, mas todos os povos. Tanto que quando você vê Naamã vira para Eliseu e fala, eu posso levar terra daqui para quando eu estiver lá no meu país, eu poder adorar a Deus, porque eu quero levar essa terra daqui para poder estar no mesmo solo, na mesma terra, onde o Deus de Israel é adorado. O que é isso? Ele pede permissão para levar para outro lugar uma terra que ele considerava santa. Precisava? Na cabeça do Naamã, precisava. Por quê? Porque ele precisava de ter aquela ligação na mente dele. E mais uma outra coisa mostra também. Ali em Naamã, Deus mostra que os milagres, que as bênçãos dele, que as coisas que ele vai fazer, as maravilhas, não estão resumidas a apenas o povo de Israel, mas a todos os povos. Porque se Deus não quisesse curar Naamã tinha morrido de lepra. E aí você vai ver a diferença. A gente fala assim, mas no Antigo Testamento é isso, aquilo outro. E no Novo Testamento, ninguém mata, ninguém isso, ninguém aquilo. É por causa do coração do povo. O coração deles estava como? Ali em Israel, eles mantiveram durante todo o tempo a questão de conquistar a terra. Conquistar Israel, conquistar esse terreno. No Novo Testamento, o terreno conquistado, Cristo aparece. Quando Cristo aparece, ele vai falar assim, não, agora a verdade é isso aqui, ó. Vocês ficaram muito olhando para as coisas terrenas. Vamos lá, quando Jesus cura um cego, lá entrando em Jericó, ele cura um cego. A primeira vez que ele ora para o cego fala assim, olha, é a primeira vez que Jesus, ele ora 2 vezes para esse mesmo cego, no mesmo episódio. Ele olha primeiro, olha, ele olha para frente e ele vê os homens como se fossem árvores. Ele vem embaçado. Olha como é que o negócio é. A Bíblia fala assim, que Jesus toca nele, fala assim, o que você vê? Ele fala assim, ó, eu vejo homens como se fossem árvores. Então ele não está vendo direito. Ele está vendo embaçado. Aí quando fala assim, quando orou de novo, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos e tudo mais. Ele viu tudo bonitinho. Por quê? Aqui a gente vê também. Como é que o camarada é curado? Ele era cego. Ele era cego. Vamos fazer uma alusão dentro do cego de Jericó, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele era cego. Jesus ora para ele. A vista é aberta, mas ele olha para frente, ele olha para a terra. Quando ele olha para a terra, para as coisas do mundo, o que ele está vendo? Um homem como árvore. O que ele está vendo? Por quê? Porque ele está olhando para a terra. Mas quando ele vai ao Antigo Testamento, porque eles estão olhando para a terra, para a visão da terra. Mas quando ele vai e ora de novo, ele olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele vê o céu aberto. É isso que Jesus quer. Porque a gente não olha para a terra, a gente olha para o céu. Entende? É por isso que eu falei. Tudo é uma questão de visão. Como é que o pessoal do Antigo Testamento enxergava? Como é que o pessoal do Novo Testamento enxerga? Do Antigo Testamento olha para a terra, a conquista da terra, nós precisamos da terra. Israel é soberano, Israel é isso, Jerusalém é a cidade do grande Deus, então não sei o quê. No Novo Testamento, qual que é a conversa? Jesus Cristo é o Senhor. E quando vira isso, aí o camarada fala, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. O outro fala, ele nos amou com o maior amor que tinha. Entende? Ele nos libertou, ele nos salvou, ele nos isso, ele nos aquilo. Então não tem mais que guerrear contra o homem, tem que salvar o homem. Salvar, é. Não tem o diabo, olha como é que Jesus é direto. Porque no Antigo Testamento fala que os amalequitas eram os inimigos de Israel. No Novo Testamento chega falando, o diabo, vosso adversário. Entende? O Novo Testamento já fala assim, o diabo, o vosso adversário. E não põe tribo ou nação como inimiga mais. Deus já tinha falado. No Antigo Testamento, minha casa era chamada casa de oração para todos os povos. Todos vão orar na minha casa, todos vão adorar. Não vai ter mais briga. Quando você vê no Novo Testamento, a mulher fala, a mulher do poço, a mulher samaritana. Eles falam que aqui no poço, meu povo fala que aqui no poço que é para Deus ser adorado aqui no monte. E o povo fala que é em Jerusalém. Onde é que vai adorar? Jesus fala. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Porque não é nem em Jerusalém, nem na montanha que vocês estão falando aí. Não é território que vocês definem. É aqueles que adoram em espírito e em verdade. Onde você estiver adorando Deus em espírito e verdade, Deus vai ser adorado. Por isso que o evangelho é mundial, porque o evangelho ele consegue o evangelho ele consegue ultrapassar barreiras, territórios, consegue ultrapassar limites, fronteiras,
línguas, culturas. Por quê? Porque o evangelho ele vai fazer com que nos tornemos adoradores em espírito e verdade, e não meros espectadores ou apenas soldados e guerreiros. Certo? Vamos encerrar por aqui hoje? Amém? Alguma pergunta mais? Tem. Outra coisa também. Questão dos judeus. Paulo fala que não há mais circuncisão. E eu pesquisei sobre a circuncisão que existe lá até hoje. Eu pesquisei. Então, quer dizer assim que para ser salvo, antigamente para os judeus tinha que ter circunciso, né? Circuncisão para ser salvo, para ser a descendência de Abraão. E Paulo falou que não existe, não mais para ser salvo. É Cristo, seguir, pegar a sua cruz e carregar que é Cristo. Então, eu pesquisei lá que os judeus, muitas coisas, eles estão errados. Não é isso, não. Deixa eu tentar explicar de forma simples. Judaísmo é uma religião. Mas a ordenança da circuncisão, ela remete à ordenança. Lá no Antigo Testamento, dentro da lei de Moisés, se eu não estou enganado, lá no livro do Êxodo, se eu não estou enganado. Mas nos 5 primeiros livros é que está. Dentro da lei fica mais fácil dizer assim. Que Deus ordena primeiro a Abraão a circuncidar como marca. Uma circuncisão é feita, Abraão faz em Isaac, faz possivelmente em Ismael também, mas ele faz essa circuncisão. É continuado como marca da tribo de Abraão por Isaac. Isaac circuncida Jacó e Esaú, e Jacó circuncida os seus filhos, Esaú também circuncida os seus filhos. Beleza? A linhagem que continua da promessa é a de Jacó, não a de Esaú. Então, quando chega em Moisés, o povo que vai para o Egito não era circuncidado. Você vê como é que as coisas são. O povo que está no Egito não é circuncidado. Aí Moisés vai e institui a circuncisão como marca obrigatória para as 12 tribos. Beleza? Então, para pertencer a Israel, tem que ser circuncidado. Em questão de religião, quando o judaísmo chegou, o judaísmo ele tinha a vertente ultranacionalista, e isso aparece entre o período de Esdras, no período de Esdras já está lá aparecendo, e aparece no período interbíblico. No Esdras a gente encontra um proto, uma coisa muito embrionária, ainda não tão formatado, mas no período da interbíblico, que eu esqueci agora o nome, tem um outro nome, não é diáspora é depois, mas o período interbíblico, que é o período que Deus se cala, é que nasce o judaísmo. E aí o judaísmo pega o que está ali na lei de Deus, faz algumas adequações, investe em outras coisas. Uma coisa que eu posso mostrar, por exemplo, é o que está no Talmud babilônico de Sukkot, ele está dizendo o seguinte, a respeito, por exemplo, na lei de Deus diz que você vai oferecer cordeiro sem defeito, sacrifício ao Senhor. No Talmud diz que o cordeiro sem defeito que você vai oferecer ao Senhor deve ser levado ao sacerdote, que vai ali investigar o cordeiro e vai deixar durante 3 dias em observação e investigação para ver se ele está apto a ser sacrificado. Se não estiver apto, o sacerdote vai dar a carta de recusa e o sacrificante deve oferecer outro animal ou adquirir do rebanho do templo para poder fazer o seu sacrifício. Não tem nada disso na Bíblia mandando, mas o judaísmo inseriu isso. Entende? É a religião. Quando fala lá que a letra mata, Paulo está falando exatamente disso. Eles fizeram um acréscimo, fermento dos fariseus. Eles colocaram acréscimos àquilo que Deus tinha determinado. Mas quem sabe o valor do sacrifício não é o sacerdote, é quem sacrifica.
Mas no judaísmo colocou que quem sacrificar, quem sabia o valor do sacrifício, era o sacerdote, e não quem sacrifica. Entendeu? Tirou. Isso aí é não vou falar para não dar problema para mim. Mas é uma coisa errada. Judaísmo é religião. E aí, quando Paulo fala que não tem circuncisão, não é que não tem circuncisão mais. É que a circuncisão, para fator de salvação, não tem valor nenhum. E na época dele, ele nunca teve valor nenhum para a questão de salvação, vida eterna. É uma marca tribal para poder dizer que você é da descendência de Abraão ou não. E é uma circuncisão bem específica, porque o egípcio circuncidava, o babilônico se circuncidava, vários povos antigos se circuncidavam, e tribos indígenas daqui do Brasil também se circuncidam, sem saber dessa prática. Então, é uma marca tribal que eu acho muito esquisita, mas é uma marca tribal. E ali, quando eles falam assim, mas tem que ser circuncidado, muitos cristãos queriam trazer várias coisas do judaísmo para a igreja. E Paulo, em proteção ao que era a igreja, ele fala, não, a gente não precisa de seguir o judaísmo. Tem que seguir a Cristo. Cristo é libertação. E Paulo, como profundo conhecedor do judaísmo, quando ele confronta a mensagem de Cristo, do evangelho que Jesus Cristo pregava, o evangelho de Jesus Cristo, ele é todo centrado apenas no Antigo Testamento. O que Jesus pregava estava dentro do Antigo Testamento. Jesus, ele não pega do fermento dos fariseus. Ele não pega das coisas, ele questiona, vocês dizem isso, mas é aquilo que a palavra diz. Paulo fazendo essa confrontação, ele fala, não, a gente não tem que trazer nada do judaísmo. A circuncisão, para nós sermos salvos, ela é invalidada, ela não tem poder. Entende? É por isso. Porque os judeus estão errados. Não, eles estão seguindo o judaísmo está seguindo exatamente o que a religião dele propõe. Agora, se vai ser salvo ou não, o que a palavra de Deus diz? Todo aquele que crê no quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e for batizado será salvo. E pronto, acabou. Não está impondo, eu não estou trazendo mais julgo sobre vocês. Toma o meu fardo, que o meu fardo é leve e suave. Entende? Então aí ele vai falar isso serve para o judaísmo, shintoísmo, islamismo, qualquer ismo que você pensar, incluindo cristianismo. Porque religião não salva, o que salva é Cristo. A gente está dentro de uma igreja de crente pentecostal, porque foi onde Deus conseguiu achar abertura para colocar a gente. Aliás, eu vou falar de forma diferente, mas foi onde a gente deu liberdade para Deus agir na nossa vida, nossa história, e a gente poder ir adorar a Deus de forma sincera, mas mesmo a gente estando numa igreja pentecostal, não quer dizer que vamos ser salvos. O que vai salvar é a nossa fidelidade a Deus. A igreja, o templo, o prédio onde a gente se reúne, é um lugar destinado a gente buscar a presença de Deus, e a gente tem que ser sincero naquilo que a gente faz. O pessoal fala assim, minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, minha igreja, todas elas têm problema. Mas se você sentir na presença de Deus realmente ali, a palavra está sendo pregada, então você permanece ali. Entende? Porque ali o judaísmo, ele segue o seu caminho e deixa Deus julgar. Eu não vou falar assim, mas na minha concepção. Vamos olhar, não é na minha concepção, é no que a palavra de Deus diz. Certo? Mas, assim, pastor, eu tô fazendo assim, não é tipo, não julgamento, é porque, assim, eu vejo umas assim, discussão, assim, sobre os judeus e pastores, aí falando que eles esperam o Mashiach até hoje. Sim, mas isso tem, esses debates aí são... a Bíblia fala para a gente não perder tempo com aquilo que não traz esperança, com... não é que você não pode debater. Você tem que debater. Mas tem debates que é melhor você não participar. Por exemplo, se você me chamar para um debate para discutir coisa bíblica, para poder tirar a heresia dentro da igreja, vou tranquilo. Se você me chamar para debater com um judeu, ou com um muçulmano, ou com uma pessoa de
Eu vou dizer até assim, eu não trato como outra religião, no caso, o catolicismo, mas é uma outra vertente da igreja. Eu não vou debater, eu vou debater dentro da vertente que eu tô. Eu vou debater com batista, vou debater com presbiteriano, vou debater com pentecostal, vou debater com esses. Com esses eu vou debater. Porque a gente está dentro do mesmo espectro religioso, dentro da mesma visão de teologia enquanto vertente cristã, mas esses debates, eu vou debater com o judeu, vou debater com o espírita, vou debater... Isso é perda de tempo. É perda de tempo. Você não debate com eles, você apresenta o evangelho. E se eles aceitarem a Cristo através da pregação do evangelho, amém, você venceu. Agora, se você sai debatendo, você está perdendo seu tempo. Uhum. Entendeu? Você está perdendo seu tempo, porque você está fazendo a pessoa brigar com algo que não precisa. Quando Paulo vai no Areópago lá, Paulo vai conversar com os sábios, ali Paulo ele fala com muita propriedade e autoridade. Mas eles perguntam e ele responde. Não é um debate em que ele tem que vencer ou não. Não, ele fala com autoridade. Quando ele conversa com os fariseus, que os fariseus vêm arguir, vêm debater e tudo mais, se você prestar bem atenção, num debate, ganha quem você gosta. É assim que funciona o debate. Se você está na torcida pelo seu debatedor, qualquer coisa que ele falar, ele ganhou. A mesma coisa o opositor. Qualquer coisa que ele falar, ele ganhou. Dos debates que eu tenho ido. Quem gosta de mim, ouve, nossa, você arrebentou agora, naquela hora lá. Mas o outro lá, que estava lá, o opositor, a turma dele, não, mas você arrebentou na hora que você falou ali. Entendeu? Então, por isso que eu falo, até vou te dar um conselho, perda de tempo ficar assistindo esse tipo de debate, porque ele não traz crescimento. Agora, teve um debate, por exemplo, recentemente, um camarada, ele se diz pastor, foi na Sapucaí para abençoar o carnaval. E eu vou dizer pastor, porque isso não é coisa de pastor. Como assim, Sapucaí abençoar carnaval? Não é coisa de crente. Aí ele foi numa rádio evangélica e outros pastores começaram a debater com ele. Aí sim, por quê? Ele se diz pastor, então ele tem que provar, dentro da sã doutrina, que ele estava certo. Mas não consegue sustentar, ele foi com achismo, não com palavra. Entendeu? E esse debate que vai primar pelo entendimento da palavra, você tem que participar, você tem que assistir. Igual aqui, a gente está debatendo, entendeu a lógica? Isso aqui é para crescimento. Agora, o que não é para crescimento é vã filosofia. Sai fora. Beleza? Vamos encerrar? Vamos encerrar essa aula. Vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, ó Deus, de estudo da palavra, de reflexão, de entendimento. Eu te peço, meu Jesus, abençoa nossas vidas, repreendendo, Senhor, todo o mal e trazendo tua graça e tua paz. Espírito Santo de Deus, eu te peço, opere em nós os teus milagres e traz, Senhor, tua salvação. Pai querido, abre o nosso entendimento, ó Deus, para a tua palavra e opera, Senhor, com poder e majestade, porque nós necessitamos, ó Pai, do agir do Senhor em nossas vidas. E te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. E a paz do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós agindo Deus, Quem impedirá? O Senhor é meu pastor. E ainda nos faltará. Amém? E a gente não pode sair de casa sem orar. Amém? A gente não pode sair de casa sem orar. Gente, com Deus, paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor, irmã Lúcia, paz do Senhor, Renato, paz do Senhor. Paz do Senhor. Com Deus. Com Deus. E eu sei que está acompanhando pelo YouTube essa gravação da aula. Deixa eu te falar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Pode estar participando das nossas aulas. O link está na página do curso aqui do YouTube, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.